Depois disto, Jesus partiu para a outra banda do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: "Donde compraremos pão para estes comerem?" Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe responde-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: "Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos?" E disse Jesus: "Fazei assentar os homens." E havia muita erva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E, igualmente, também dos peixes quando queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: "Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca." Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Havendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus tinha feito, diziam: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Tá em qual agora? 16. Agora está 16. Jesus anda sobre o mar. E, quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram da outra banda do mar para Cafarnaum. Aqui está Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé dele. E o mar se levantou, porquanto um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: "Sou eu, não temas." Então, eles de boamente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Agora 22. Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão. Depois de o Senhor ter dado graças e reparando a multidão que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali, entraram nas barcas e foram até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do
dará, pois nele Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta: creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes a comer o pão vindo do céu. Salmo 77,24. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não nos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Essa é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam com dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desci do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, dizer ele desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. 52. Disputavam, pois, entre si os judeus, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. 55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 59. Ele disse... Não, 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pôde ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar.
65. Ele acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos dos seus discípulos se retiraram e deixaram de andar com ele. Então Jesus disse aos 12: e vós não quereis partir? Mas Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. Quanto a nós, cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu: não fui eu quem vos escolhi, vós os 12. E, no entanto, um de vós é um diabo. Ave Maria. Não tem. Designava, assim, a Judas, filho de Simão, o Iscariotes, pois era ele um dos 12, quem o ia entregar. Continua, né? Terminou? Capítulo 5, né? Acabou? 6, acabou. 6. Acabou. Muito bem, pontos. Então, essa questão da multiplicação dos pães. Essa é outra questão. Mas está relacionado aí. É outro ponto. Mas pode falar. Essa questão da multiplicação dos pães, eu queria saber o que quer dizer isso. Vai lá, gente. O que vocês acham? Ele multiplicou os pães assim, literalmente, ou não? Isso importa? Importa ele ter multiplicado os pães? Ele pegou a substância raiz cósmica e materializou os pães. Se ele fez isso, isso importa de fato? Ele pode ter feito isso, mas isso importa. Mas o que tem de simbologia por trás, né? Essa que é a questão. A analogia que eu tinha antes era de partilha, mas só que olhando aqui não dá essa impressão esse texto. Não sei se é desconhecimento meu mesmo na Bíblia. Sim. Ele multiplicou os pães e os peixes. Isso astrologicamente tem a ver com peixes e virgem. Pão porque é a virgem segurando o trigo, né? Que é a virgem. Por isso que a virgem está segurando o trigo. Ele está falando de misericórdia de serviço. Para você chegar no pão da vida. Mas vejam. Teve dois fatores que limitaram muito a nossa capacidade de acessar a comunhão com o outro. Um elemento menos importante, mas que ajudou muito, foi o intelecto. Desde que nós recebemos a mente, desenvolvemos o intelecto, nós aprendemos o que? A ficar céticos, materialistas. Hoje, se encarnar um ser humano com poderes crísticos, você acha que ele conseguiria fazer os milagres que ele fez hoje? Vocês acham que conseguiria? Desculpa a pergunta. Se encarnasse um ser humano com poder crístico hoje? Você acha que se o auxiliar invisível se materializar na frente de algumas pessoas que você conhece, que são céticos, se materializar assim, ó, plum! Vocês acham que eles iam se ajoelhar e falar, nossa, vi um anjo? Não vai procurar ele. Vai falar que está alucinando. Vai ser que tem dopamina no sistema límbico do cérebro. Não é? Então, esse elemento mental limita ao plano espiritual de se manifestar aqui. Isso é fruto do intelecto. Então, naquela época, para que essas coisas acontecessem, significa que a humanidade há 2000 anos atrás não tinha o intelecto como é hoje. O cético vai dizer que eram pessoas ingênuas, por isso que elas acreditavam. O ocultista vai dizer que os céticos hoje são materialistas. Do mesmo jeito que as pessoas eram ingênuas, você, cético, é materialista. Você está mais longe do que eles de chegar no reino. Mas como eles não acreditam em nada mesmo, então... Sim, porque se você for nas tribos, nos desertos, os povos que vivem mais... manifestações aparecem. E ficam mais afins, né, desses comentários. Então, o primeiro elemento que isso fez você se apagar do ponto de vista espiritual é a cabeça.
que é a tocha que nos guia hoje. A razão. Não é louco? Muito bem. Aquilo que você busca como iluminação é aquilo que te apagou. Essa é uma coisa. A outra coisa é miscigenação. Qual que é o problema da miscigenação? Tá certo falar miscigenação? Qual que é o problema do ponto de vista espiritual? É um problema e uma bênção. O Marcos Reinhold falando isso. É uma bênção porque quebra as tribos, não é? Perde a memória, né? Celular, né? Mas aí perde a É o espírito memória. da raça. Mas veja, quando eu mantenho Memória da o natureza. sangue igual em mim, nas As minhas imagens veias, são muito eu vivo para sempre. Por isso que Matusalém viveu 900 É. anos, Abraão viveu 800. Qual que foi a questão? Qual é a bênção e a maldição Problema da da miscigenação? miscigenação. O sangue. Então, quando eu miscigeno, eu permito que a fraternidade universal ocorra no mundo. Perfeito. Quando eu não miscigeno, estou conjugando. Tudo bem, a palavra está. O arquétipo. Miscigena. Dá para entender. Quando eu não misturo, eu mantenho uma memória negativa, mediúnica. Antigamente, por conta dessa mesma sangue que ficava entre gerações e gerações, e antes do Cristo, quando eu conversava com vocês, não era como hoje, assim, essa coisa obscura. Eu conseguia fazer a minha alma, o meu poder anímico, entrelaçar no seu e o seu no meu. Nós tínhamos uma comunhão, só que era uma comunhão de casta, Mas nos dias só que de mediúnico, né? Nos dias de hoje, é consciente de algumas seitas, de algumas religiões, esse acesso a essa memória? Não tem como acessar, só índio acessa. Porque eles ainda têm religiões que ainda preservam Não, mas não, isso é sombra, é degenerado. Ficou no passado. Isso aí é muito antigo. Eles não conseguem. Isso aí é, mesmo porque, com a vinda do Cristo, o sangue ficou mais etéreo, a humanidade inteira, eterificou o sangue. Então esse fator de éter, por mais que você insista, você não tem a nitidez de acesso por conta do Cristo. O Cristo ele tolda esse acesso mediúnico. Mesmo essas culturas da Ásia, que são... Mesmo assim. São Mais perto disso o mais perto que você tem disso é nos grandes, no centro da África. Lá o mais perto que você tem. Tem uns alemães também que tem aqui uma colônia na América do Sul que os caras não se misturam. Não, Ocidente pode esquecer. Mas quando começou a miscigenar... Nesse nível que eu estou falando é um nível... É que nem você está me vendo agora, só que você está vendo a minha memória. Você está vendo, é como se a gente fundisse as nossas experiências, a gente se tornasse umas. Só que de um jeito mediúnico, de um jeito passivo, não era um jeito ativo. Porque nessa época que se fazia isso, existiam os espíritos geovísticos no sangue. E eles foram... Na verdade, eles se espíritos de raça, retiraram. né? São os espíritos de raça, são arcanos. E eles foram se retirando do... Que te influencia pelo ar que você respira. Isso. E o ar vai para o sangue, então já é. Então, hoje você vê a Ásia, o pessoal, eles se sentem muito órfãos, né? Então são extremamente materialistas e sentem, tem muita gente que é, como se diz, supersticiosa, né? Que é essa busca de se encontrar com o espírito de raça, né? Por exemplo, quando teve o vazamento nuclear no Japão um tempo atrás, o que aconteceu? Qual foi a medida dos mais idosos? Irem no lugar dos mais jovens fazer a ronda. Então, quer dizer, os mais jovens deixaram de ir na usina, por quê? Porque como eles são mais jovens, eles vão preservar a raça. O ocidental burro aqui, materialista, fala, nossa, que lindo, que gesto benéfico. Isso é um gesto de espírito de raça. Sim. Isso é um gesto antigo, atrasado, não é um gesto altruísta. Mesmo porque a gente ia falar, coitado das pessoas idosas, todos nós, lógico. O ocidental ia fazer exatamente o contrário. O altruísta falaria isso. Sim. Mas o materialista vai falar assim, que se der, vai quem quiser, eu não vou vai não. Quem precisa, né? Se faltar a luz, problema, eu me viro aqui porque eu não vou não.
Mas enfim, Não, os tentaram, na verdade, ir embora de lá correndo, né? Na verdade, nem ir embora. Ponto-chave, por que eu estou falando de sangue na multiplicação dos pães? Na Memória da Natureza, falam que a multiplicação dos pães, o Cristo, ele conseguiu fundir o poder anímico que ele estava construindo aqui na Terra com as pessoas que estavam ali. Então, a partir daquele momento, o pão que é o Cristo foi multiplicado e todos puderam se alimentar espiritualmente desse poder que ele era. Isso que é a multiplicação. Só que num ponto não mais negativo, já no ponto altruísta alpariano, num ponto em que o sangue miscigenou, a ponto da grande fraternidade universal se tornar uma verdade. Então eu volto até a memória, não de casta, mas a memória universal, que me diz o que eu tenho que fazer enquanto cidadão de um planeta chamado Terra. Verdadeira fraternidade. A verdadeira fraternidade. Não a fraternidade entre casta, mas a fraternidade com a humanidade. Positivamente. Então, quando Cristo foi multiplicando os pães e os peixes, mostrando misericórdia, serviço, significa que ele estava mesclando ele com quem estava ali. E 5.000 pessoas foram saciadas. E ainda sobrou para nós, que chegamos depois. Por isso que tem guarda porque as futuras gerações chegarão, para que nada se perca. Mas isso não basta. Em seguida, João coloca qual milagre? Do barco. Quando os caras questionam para ele, falam assim: Senhor, como é que você veio parar aqui? O que ele responde? Lê aí. E mantendo-se numa barca, atravessaram a banda da além a Cafarnaum, e era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Entretanto, o mar começava a empolar-se. E tendo navegado quase o espaço de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus que vinha andando sobre o mar, e vinha chegando a barca, do que eles ficaram atemorizados. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Continua. Quiseram ele, pois, recebê-lo na barca, e logo a barca chegou à terra. Aqui lhes queriam abordar. No dia seguinte, o povo que estava da outra banda do mar advertiu que não tinha ali estado outra barca, senão só aquela, e que Jesus não tinha entrado na barca com seus discípulos, mas que os seus mesmos discípulos tinham ido sós. Não, mas tem uma resposta que ele dá. Mas depois arribaram da Tiberíades outras barcas, perto do lugar onde tinham comido pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando enfim viu a gente, que nem Jesus lá estava, nem seus discípulos, entraram naquelas barcas e vieram até Cafarnaum, em busca de Jesus. E depois de acharem da banda da além-mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegastes tu aqui? Respondeu-lhes Jesus e disse: em verdade vos digo que vós me buscais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Pronto. Agora me explica por que esse ser chamado Cristo deu essa resposta. Ó. Vós me vistes, não porque eu vim até você, mas porque você me buscou. E mais, além de você ter me buscado, você só me viu porque você comeu do pão que eu dei lá na multiplicação e você ficou farto. Agora traduz. O que significa Jesus andando sobre as águas? O que tem a ver comer o pão com Jesus andando na água? E o que tem a ver não é Jesus que foi até eles, eles buscaram Jesus. Andando sobre as águas. Considerando essa introdução dada do sangue, sim, que depois de miscigenado, mesclado com a consciência crística, a vida do Cristo se torna a sua vida e a sua vida se torna a vida do Cristo, ele se torna um.
significa que a partir desse ponto, quando você pensar no mestre, ele vai vir até você. Porque você e ele já são... Já está em então comunhão. você está buscando ele. Por quê? Porque você comeu o pão e já está farto. Sempre que você buscar ele, vai se mostrar. Então, como é que você chegou aqui? Porque você me buscou. Não é bonito? E para você poder ter esse ponto, você tem que ter comido o pão da vida. Então esse Então, milagre... e aí ele explica depois o que é o pão da vida, contrastando com a antiga dispensação. Sim. Aí fechou. Então o caminhar sobre o mar lá é uma consequência desse aporte anímico. Isso, anímico, porque a água, emoção, perfeito. Aí você vai requintando coisa todo o resto, mas o principal é porque eles já, em comunhão com o Cristo, você buscou, ele vem. Ele fica onipresente. Já tem uma conexão. Olha essa história de carne. Vamos discutir a história da carne. Da carne? Eita. Que parte? Aqui, ó. Se qualquer comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, para ser a vida do mundo. Disputavam, pois, entre si os judeus, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse fica em mim, e eu nele. Fácil, Gabi. É só ir à missa e comer a hóstia. É um jeito. Tomar a hóstia. É um jeito. Com certeza. Mas na verdade você come a carne e toma o sangue de Cristo, mesmo que você não queira. Porque ele está dentro da terra, né? Tem o significado literal e o simbólico aí, né? Sim. Literal é engraçado, né? A fórmula iniciática era linda, né? Mas qual que é o significado literal do corpo e do sangue? E para nós que estamos buscando o corpo-alma, né? Que tem a ver com esse pão que ele multiplicou aí. Pode começar no literal, é mais fácil. Qual que é o corpo de Cristo físico hoje? Tem dois. Para nós, qual que é? A terra. O outro corpo físico de Cristo é o Sol. É o Sol. Se olhar, você fica cego diretamente. Então, o Cristo tem dois corpos. O corpo solar, que é o corpo que ele fez, físico dele. Esse aqui ele não fez, ele assumiu porque nós somos incompetentes. Ele assumiu por amor. Senão isso aqui, nós teríamos aniquilado isso daqui. Se esse aqui é o corpo dele, aquilo que nasce da terra, que você planta e nasce, vem da onde? Do corpo dele. Quando você extrai o fruto, por isso que a Igreja Católica é linda quando diz: orai para que as nossas oferendas sejam aceitas, fruto da terra e do trabalho humano. A liturgia católica está direitinha. Então veja, você tira do corpo de Cristo o fruto, porque veja, é a vida dele que anima essa carne. E depois ele fala: o Espírito anima a carne. Ele continua aí. Assim como o pão que é vivo me enviou, e eu vivo pelo... Não, assim como o Pai que é vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim o que me come a mim, esse mesmo também viverá por mim. Aqui está o pão que desceu do céu. Não como vossos pais que comeram o maná e morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando em Cafarnaum ensinava na sinagoga. Então, tem um sentido literal relativo à alimentação? Mesmo? Literal não. O significado que importa não é literal.
se de fato foi feito, materializado um pão, como aconteceu com Moisés, que ele espetou lá um cajado e saiu um rio lá no meio do deserto, isso aconteceu de fato. Mas o significado não é esse, né? Não estava nem pensando nisso, estava pensando no fruto da terra. Ah não, o fruto da terra literal, que você come, é o corpo de Cristo, literal. Então, a Eucaristia é tudo que você põe na boca e engole, com exceção de uma coisa que você põe na boca e engole, que não é eucarístico. É o que não é nascido da terra, os animais. Por isso que o vegetarianismo Quem é nascido da terra? Vaca. Então, Você come os carne animais. comum no corpo de Cristo. Isso é fato. É outro espírito, né? Mas vai dizer, é secundário, porque a vaca come o capim que tá na terra. Sempre tem gente que fala isso. Se eu sou vegetariano secundário, E o peixe? vai te catar. E o peixe? Também não. Absurdo. Mas essa questão da Eucaristia no ritual da Igreja Católica, eles falam, esse é o meu corpo que será entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Então, tipo, Oi? Quando eles falam... É uma lembrança, Isso. né? É para te lembrar que sem esse pão da vida você não vive. Porque Sim. esse pão que vai te alimentar literalmente. Sim. O seu corpo físico vai extrair energia desse pão Sim. físico. Se você não comer, você morre. Você morre mesmo. Não é só a morte espiritual, é a morte física. Então o pão que mesmo o materialista, quando ele come o corpo de Cristo, mesmo que ele não queira. Tudo que você come que sai da terra é corpo do Cristo. E qual que é o sangue? É água. O sangue do Cristo é água. Não é vinho. É tudo que é água. Vinha litro também. Então, quer dizer, de fato, por isso que a comunhão, a Eucaristia, tinha a primeira comunhão, né? Você faz a partir do momento que você põe algo na boca para te nutrir, que vem da terra. E bebe, ou seja, tudo. E aí, de alguma maneira, faz diferença o nosso estado de espírito em relação àquilo, dizer que você é grato pelaquela água? Sim, lógico. Aí São Paulo vem dizer, se você comer do corpo de Cristo de modo impuro, qual que é o resultado disso? Condenação e morte. Azia. Vazia. Doença, doença. Azia é uma doença. Não deixa de ser. Por isso que não é para exagerar. É. Comer com moderação. Mas tem uma passagem, acho que é do Pierre Chardin, que ele tá na guerra e... Marca de cueca? Não, é um de calça. padre. E ele fala, ele tá na guerra e não tem... qual que é o nome? Teilhard Chardin. Teia. Não é Pierre. É Teilhard. E ele pega... Ele tá na guerra, não tem igreja. Daí ele fala assim, na ausência da igreja, eu pego essa terra e digo, né? Este é o corpo de Cristo. Né? Nossa, Pronto, acabou, resolveu. é muito lindo. Pega água do rio e toma esse sangue. Ele fez isso. Ele deu graças à terra para Arquetipicamente, os soldados lá. que é culturas não cristãs, os índios, por exemplo, você vai na Amazônia lá, se você conversar com o índio, ele vai te falar que ele sauda a mãe terra, a Gaia, é Cristo. A mãe terra é o corpo de Cristo, porque é dali que sai o alimento deles, o sustento deles. O sustento do homem vem da terra, que é o corpo do Cristo. Agora, esse é o ponto de vista material, isso é fato. A Eucaristia é um jeito de você simbolizar ritualisticamente esse corpo de Cristo. Agora, o mais avisado, mais privilegiado, ele comunga com Cristo todas as vezes que, quando você desce aqui, toma um chá, o café que o Zé Carlos fez, que reclamaram aí, que tá forte. E a bolacha que vocês trouxeram, todas, o chocolate que o Alexandre trouxe, totalmente jupiteriano. Só que como que a gente comunga com Cristo normalmente? Desesperado. Inconsciente, né? Pelo desejo. É assim que a gente comunga. Enquanto você deveria estar em oração e gratidão. Porque sem isso você não teria meios de se expressar, meios de avançar. E o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, aí é o não só de pão vive o homem. Né? Esse é o pão da vida. Que também alimenta o seu espírito.
poder anímico. E mais, pensa no mito maçonaria e catolicismo. O maçom, representado por Irã Abif, fez tudo que um ser humano pode fazer sozinho. Conseguiu? Não. Precisou do pão da vida. Jesus fez tudo o que um ser humano fiel pode fazer, que é imitar Deus passivamente, automaticamente, como um anjo faz. Conseguiu? Não. Precisou do Cristo eterizar o sangue dele no Gólgota. Então, mesmo que você vá sendo fiel do modo devocional, você vai até um ponto. Daquele ponto em diante, você precisa do Cristo para fazer o resto que você não conseguiu fazer. Na outra linha, mesmo que você não seja fiel, você vai pelos seus próprios braços, pelas suas próprias mãos, construindo linhagem de Caim, vai chegar um ponto que você vai ter uma barreira que você também não vai acessar. Vai precisar então se ajoelhar para o Cristo para ele vir fazer tudo. Então as duas linhagens vai precisar de um comum. Por isso que o Cristo une as duas linhagens, que é o amor. O Cristo na verdade é o amor. O amor de verdade, né? Então, essa analogia que você fez, a maçonaria ela já nasceu materialista? A maçonaria verdadeira ela não existe mais. Ela não é materialista. É uma boa pergunta sua. Hoje ela é. Não, hoje Essa loja maçônica, que não é essa maçonaria que a gente tem. A tem. igreja católica é o verdadeiro catolicismo. Não é. É que nem dizer que a fraternidade Rosa Cruz é a ordem Rosa Cruz. Coitado da gente, que é lixo para a ordem. E não deixamos de ser maçons, até de A um fraternidade Rosa Cruz está na linha maçônica. maçônica. Uma boa pergunta sua. Uma boa pergunta mesmo. Vocês entendem a pergunta dele? Uhum. Repete. Se a maçonaria ela é materialista desde o seu princípio. Não. Não. Então, né? Caim era materialista. Para responder isso tem que ir em Caim e Abel. Vocês acham que Caim era materialista ou não? Ele fez o papel dele. Caim ele era o Caim é o que matou Que Abel. matou. sim. Ele era o que... É o filho da viúva, Ele era filho de Samael, né? Sim. filho da serpente, Filho de Lúcifer. Lúcifer, Abel é filho de Adão, de Adão. filho de Jeová. Mas está naquela parte da Bíblia que fala sobre quando Deus, Jeová pediu para ele trazer o que ele tinha feito, e um trouxe e Jeová gostou mais de um. Por que Jeová gostou mais de um e gostou de outro? Não precisa ler, Eu vou vai estar escrito aí. Por que Jeová gostou mais da oferenda de Abel e desgostou da oferenda de Caim? Se você entender isso, você responde a pergunta dele. Porque Caim tirou a oferenda da terra. O que significa tirar? Pensa terra, matéria. O que significa tirar a oferenda da terra? Um ofereceu a única que tinha, não era uma coisa assim? Não. Não é. Ele retirou O que significa ofertar a Deus algo da terra? algo que ele criou. O que significa isso? Significa que ele estava se Se equiparando, porque era uma criação dele. Ele Porque o entende Abel as leis. era pastor. Pois é. Ele entende o mecanismo. Aham. Veja assim, ó, a linhagem maçônica, que a Rosa Cruz é dessa linha, veja assim, ó, vamos pensar na linhagem primeiro de Abel. E Deus chega para você e fala assim, ó, meu filho, é assim que faz, ó, tá vendo isso aqui? É assim que faz. Então, você tem que fazer o seguinte, imita, que eu garanto a sua. Se você for fiel, você só tem que reproduzir. Antigamente, não tinha aquela história que os japoneses copiavam os americanos? Então, o que os americanos inventavam, os japoneses Copiava. copiavam. Agora são Melhorava. chineses. São chineses. É mais ou menos isso. Deus cria e nós temos que ser fiel às leis não questiona. Tenha fé. Se você me imitar, eu te garanto, Deus é fiel. Aí que vem Deus é fiel. Está escrito aí, grudado. Por isso você tem que ser fiel também, tem que ser obediente. Porque se você for fiel, Meu Deus. Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai chegar para os anjos, vai chegar no ouvido deles, vai
Eu falei assim, ó, essa galera aí foi fiel. Então, anjos, vocês que são os espíritos de grupo do vegetal, vai lá e eterifica as sementes e os campos serão fartos. Eles vão ter uma boa colheita. Por quê? Porque eles foram fiéis. Se você for infiel, o que Jeová faz? Chega para os anjos e fala assim, ó, vai lá e deseterifica. Vai dar recall na tornada. Aí o que acontece? Não nasce. Aí Deus está te punindo com pragas. Mas é fato. Os anjos iam lá e paravam de alimentar a semente. Não eterificavam. Então a semente ficava estéril. Mas espera aí. Então a linhagem de Abel, ela é agradável a Deus porque ela não é original. Ela é fiel. Ela é uma réplica. Obediente. Ela é autômata. O Caim, por ter a linhagem maçônica, Lucífera, veja que Lúcifer é o anjo caído, é o anjo que foi expulso. O que ele chegou e falou assim? Ah, mas o Jeová faz assim? Como é que o Jeová faz? Ah, ele liga tiamina com guanina. Ah, ele pega o DNA e começa a estudar. Então se eu pegar a guanina e fazer 3 sequências, a proteína vai codificar assim, eu vou ter a cor da capa da maçã roxa, enquanto que é vermelho originalmente. Ah, então eu posso manipular a cor. Ah, eu posso aumentar o tamanho, eu posso aumentar a frutose. Aí eu crio a minha maçã, aí eu levo para ele. Aí o Jeová olha e fala assim, pô, você fez melhor que eu. Tá louco? Ninguém pode me superar. Vou te punir. A sua oferenda não me agrada. Eu mandei você ser obediente, você está fazendo melhor que eu. Esse é o maçom. Por isso que eles são os construtores. Maçom é pedreiro. Ele constrói. É arquiteto. Porque para ele construir o mundo ele tem que entender da lei. É lógico. Por isso que diz que Jeová é um Deus ciumento. Então maçom está no aspecto jeovístico. Ele é filho do fogo. Ele tem o dínamo interno dele. Se Jeová não faz, o problema é de Jeová. Eu vou lá e faço. Eu não vou ficar ser fiel a esse anjo aí. Ele trabalha na matéria. Acaba sendo você cai na vaidade. Você quer o que o Lúcifer fez. Por isso que a verdade não é dada para quem não... Porque veja, é por isso que os querubins expulsaram o ser humano do jardim do Éden. Porque se com esse saber todo você acessa a árvore da vida, ferrou. Acabou. Você destrói o universo, você destrói esse sistema solar. Acabou. Então os querubins se protegeram. O único jeito de se acessar é pela pureza de Cristo, que é quando você comer esse pão da vida aí. E daí no final fala que muitos foram embora, né? E ficaram só os seus. E aí isso é importante. Que um era um diabo. Então vamos fechar. Para fechar. Ave Maria. Primeiro, quantos discípulos eram? 12. 72 discípulos e 12 apóstolos. 72 dá 7 mais 2, que dá 9. 9 é o número de Adão. Adão representa a humanidade, ou seja, todo mundo é discípulo. A massa é representada nessa galera de 72 discípulos. A massa acha que as palavras de Cristo são duras. Ou não? Perdoai os vossos inimigos, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Você até fala da boca para fora isso, mas você vive isso. Por que as nossas fileiras são tão vazias na Rosa Cruz? Ninguém quer construir, né? Quer pronto. Que é só paulada na Rosa Cruz. Só paulada. Você não faz assim de introspecção? O problema é seu. Na igreja católica, você não foi fiel? Vem cá que eu te absolvo. Não. Aqui não, aqui você não faz isso, o problema é seu. Probacionista, você não quis assumir a responsabilidade? Segura a bronca. Não é que ninguém te ama, ninguém te dá suporte. Lógico que te dá suporte. Mas o suporte verdadeiro é aquele que você mesmo constrói para você. Em algum momento, procurando essas questões aí de música, eu caí num texto daqui do Max Heindel, que ele falava dessa caridade, mas naquele mesmo sentido de dar a vara, né, e não dar os peixes. A escola ocultista ela não dá peixe, ela te ensina a pescar. Não é para pescar. E é engraçado que isso é uma coisa, se você tem uma dúvida,
Você demora anos para entender, para achar a resposta da dúvida. Só que o esforço que você fez para achar a resposta, quando você achar, você vai se sentir satisfeito. Só que você não viu que na busca você respondeu, mas sem outras respostas, sem outras perguntas, que você nem imaginava. Então quando alguém te perguntar alguma coisa, você vai saber a resposta porque você estava buscando uma outra. Então esse método de deixar a pessoa por si só buscar as próprias respostas, ele é maravilhoso, porque você acha que está buscando uma resposta, mas você está respondendo uma série de outras e nem está sabendo. É assim que os irmãos maiores fazem. Por isso que eles nunca te dão a resposta. Porque nesse movimento você se completa, você encontra o pão. Sim. Então por isso que é importante você nunca dar a resposta, né? Pura. Porque nós não temos esse nível ainda de poder não dar uma resposta. Porque para você não dar uma resposta, tem que já ser iniciado para enxergar a sua necessidade. Isso quando a gente entende a pergunta. E quando é de fato uma resposta, né? De quando de fato é uma resposta, né? Então a gente vive num mundo totalmente enviesado. Aí como a gente é atrasado ainda, gente. Por que não nascemos mais daqui a 1000 anos já? Porque você ia nascer atrasado daqui Lá a 1000 anos. jogo logo lá em Aquário. Mas cara, se você analisar que existem leis básicas, que nós não respeitamos leis básicas ainda, é óbvio que nós somos atrasados. Você não tem uma certa hora que é bom você dormir? E apagar. O que você faz? Tá passando um filme legal na TV, você assiste, aí outro dia você não fica mais cansado? Atrasou. Ai, mas você quer que eu seja uma máquina? Ué. O que é? Se bem que a gente está numa era quântica, né, Arthur? Não, sim, vai ter salvação para todo mundo. Tudo passa relativo. Né? Mas acontece que eu não posso deixar esse relativismo de ser uma licenciosidade. Já que todo mundo vai se salvar, beleza, eu não vou fazer a barba amanhã nem cortar a unha, porque Deus vai ter misericórdia de mim. Vai fazer a barba e vai fazer a reta de fazer. Isso aí também, Zé Carlos. Mas ainda está. Disseste aos vossos apóstolos, eu vos dou a sua paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Pela lei, que é o pecado, você nunca vai ser salvo. Então, mas nessa hora. Nem pela fé, se ele quiser, né? Se ele quiser. Essa frase, ela mostra a condição miserável que você é. Ela está certinha. E se não for pedindo com muita força para que ele olhe só o que você tem de bom, mesmo olhando o que tem de bom, você não merece. Se você fizer uma análise mesmo, por isso que o Oswaldão fala, servo inútil. Por isso que ele fala isso.